esse dinheiro? Porque os deputados têm uma cota. E a maioria deixa uma cota na liderança para ser dividida para atender os pedidos da presidência, porque dos prefeitos que vêm diretamente na presidência e que não têm contato com os deputados. Então, isso é que eu faço. Isso é fazer política. Atender a base aonde nós temos que atender, com saúde, com custeio, com obras. É isso que nós fazemos. Se eu fosse o ministro Flávio Dino, eu já anexaria nos autos o vídeo gravado pelo próprio Valdemar como prova. A justificativa dele é tão grave quanto os próprios fatos investigados. Porque ele tenta tratar como algo absolutamente natural, o que jamais poderia ocorrer. E você irá entender. Ele afirma algo como, tá fazendo política, todo mundo faz, né? Os prefeitos vêm aqui, procuram a gente, o presidente do partido, pedem ajuda, apresentam as necessidades de saúde, educação, obras municipais, que bacana, né? E ele aí, bondosamente, procura atender toda a sua base. A explicação não responde à questão central, Valdemar. Ao contrário, tenta enganar a população mediante a utilização de finalidades nobres para encobrir um problema institucional gravíssimo. Ninguém está discutindo se os municípios precisam de dinheiro para educação, saúde, hospitais, escolas, obras. Óbvio que precisam e todos sabem disso. O que estamos discutindo é quem possui a autoridade constitucional para decidir sobre a destinação de recursos do orçamento da União. Dinheiro meu e seu, do povo. Valdemar Costa Neto, você não exerce mandato de deputado, nem tampouco de senador, nem representa o povo, nem os estados. Não recebeu votos para representar todos nós no Congresso Nacional e nem para dar destino ao dinheiro público. Você não possui uma cota pessoal de emendas. Não pode agir como se a presidência de um partido político lhe conferisse o direito de administrar nos bastidores, silenciosamente, milhões de reais pertencentes ao povo brasileiro, dinheiro público. Ser presidente de partido não é ocupar um cargo como um senador, um deputado. Um dirigente partidário pode até dialogar, sugerir prioridades, conversar com parlamentares, mas o que aconteceu foi outra coisa. Ele não pode substituir, como houve, os representantes eleitos controlando informalmente recursos públicos ou construir uma espécie de orçamento paralelo em que o dinheiro circula de acordo com relações de influência, fidelidade partidária e acessos aos centros de poder. Isso é desrespeitar toda a população brasileira que votou num deputado ou num senador e não em você. Dizer que o dinheiro seria destinado à saúde, educação, não legitimam a sua atitude errada na origem. Uma finalidade aparentemente boa não purifica procedimento ilegal e institucionalmente ilegítimo. Caso contrário, percebam, qualquer pessoa poderia interferir no orçamento público e depois defender-se, dizendo que, eu quero construir uma escola, um hospital, eu estou preocupado ou preocupada em ajudar os pobres. Isso é desrespeito ao sistema eleitoral, ao voto e ao dinheiro do povo. A administração pública, caro Valdemar, não funciona pela suposta bondade pessoal de seus intermediários. Ela funciona pela Constituição, pela legalidade estrita, pela transparência, pela competência e pela responsabilidade política e institucional. Também é profundamente ofensivo à inteligência da população a afirmar algo como: todo presidente de partido faz isso. Eu acho que alguns deles afirmaram isso. Mesmo que essa prática odiosa seja disseminada e comum, questão que, aliás, precisaria ser comprovada, como foi no seu caso, a frequência de uma atitude ilegal não a legitima.
O fato de uma conduta irregular ser comum não a transforma em correta. O fato de muitos se apropriarem informalmente das estruturas de Estado não cria um direito à apropriação. Se muitas pessoas roubam, roubo não deixa de ser roubo. Será que é difícil de entender isso? Acho que não. Se muitos agentes burlam regras, a burla, o desrespeito, não converte a regra de burlar em algo legítimo. É nesse ponto que a gente recorda Hannah Arendt e a ideia da banalidade do mal tão comum. Arendt não afirmou que o mal é pequeno ou irrelevante. Ela mostrou que práticas profundamente destrutivas podem se tornar banais quando deixam de provocar reflexão, espanto e responsabilidade de todos que acompanham os fatos. O mal se normaliza quando as pessoas passam a dizer: ah, sempre foi assim, ou todo mundo faz. Isso faz parte da política? Ou eu estou apenas cumprindo meu papel? Isso não é admissível. Quando alguém tenta definir como atividade política normal a interferência de uma pessoa sem mandato sobre dezenas de milhões de vidas, isso está errado. Trata-se, portanto, para quem ainda não entendeu, de um perigoso processo de banalização do mal, nos termos da brilhante Hannah Arendt. Senhores e senhoras, estamos diante de algo gravíssimo. A irregularidade está deixando de ser reconhecida como irregularidade e está passando a receber nomes mais aceitáveis, como articulação, apoio à base, governabilidade ou até apoio a prefeitos. Vejam que estão trocando palavras para anestesiar a consciência pública. Só que política não pode significar o poder informal de distribuir dinheiro público. Política democrática pressupõe mandato, responsabilidade, publicidade e controle de todos nós sobre os eleitos. O que ocorre às escondidas, sem competência claramente definida e sem a identificação transparente de quem realmente decidiu e para onde foi o dinheiro, não é uma expressão saudável da política, embora parece que é comum, como nos mostra o próprio Valdemar. Senhores, não podemos aceitar que o Brasil seja governado por pessoas com essa mentalidade, que não foram eleitas, mas que controlam na surdina partidos parlamentares fracos e parcelas do orçamento. Não podemos admitir que presidentes de legenda se transformem em uma espécie de autoridade supraparlamentar, capazes de decidir quais prefeitos receberão recursos e quais ficarão sem atendimento. O dinheiro destinado à saúde e à educação não é um favor de Valdemar e de nenhum político do PL ou de qualquer outro partido. Não é uma recompensa, um pacote de bondades oferecida à base política. É patrimônio da sociedade brasileira. Prefeito nenhum deveria precisar ajoelhar-se diante de presidente de partidos para obter recursos públicos. Isso não está na lei. Isso está errado. Município algum deveria depender de relações pessoais ou alianças eleitorais para ter acesso ao que sua população necessita. E é por isso que o argumento é: olha, isso aqui é fazer política. Deve ser rejeitado com toda firmeza. A mim ofende. Fazer política passou a significar controlar informalmente o dinheiro público sem possuir um mandato eletivo. Então, o que está sendo descrito não é democracia, mas a sua deformação. E veja que a repetição de uma prática imoral não torna ela moral. A aparência de normalidade não elimina a gravidade. E o uso das palavras saúde, educação,